vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora porque estou aqui gravando essa aula para vocês. E não esquecendo, hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? Então vamos lá para o nosso combinado de todos os dias, procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Já encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de história, o caderno e o lápis. Pegaram? Então vamos lá? Vocês irão abrir o livro de vocês na página 34, onde vocês irão ver esse título aqui, Patrimônio Cultural da Humanidade, certo? Então vamos prestar bastante atenção para que a gente possa entender do que se trata esse patrimônio cultural da humanidade. Combinado? Vamos lá? Por causa de sua importância histórica e cultural, muitos vestígios de civilizações antigas são classificados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Assim, eles são protegidos e preservados para que as pessoas possam ter acesso ao que foi criado por gerações anteriores e conhecer melhor sua história. São exemplos de patrimônio cultural da humanidade edifícios, obras de arte, acervos de museu, documentos, fotos, entre outros. Esses vestígios são classificados como patrimônio material. Observe as fotos. Aí tem aqui essa imagem, né? E onde tem assim, que essa foto foi tirada em 2016, que retrata a Mesquita de Jené, localizada no atual Mali, país do continente africano. Essa construção recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1988. Né? Então, vocês estão vendo que aqui é um patrimônio cultural que recebeu esse título em 1988, né, pela UNESCO. Já aqui embaixo, essa foto foi tirada em 2017, que retrata as ruínas do anfiteatro construído pelos antigos romanos e conhecido como Coliseu, em Roma, atual Itália. Essa construção faz parte do centro histórico da cidade e recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1980. Olha, no ano que eu nasci. Bacana! Mas essa foto aqui foi tirada agora, quase recentemente, há 4 anos atrás, em 2017. Só que ele ganhou, né, como Patrimônio da Humanidade em 1980. Aí vocês podem perguntar, professora, e o que é patrimônio? Olha, hoje em dia, né, existem 2 tipos de patrimônio que vocês irão ver na estante. O patrimônio cultural da humanidade, né, e o patrimônio material, e o patrimônio imaterial. Os 2 são cultural, só que um é material e o outro é imaterial. Então, enquanto isso, vamos dar continuidade para que depois vocês possam entender esses 2 tipos de patrimônio. E vocês perceberam aqui que patrimônio cultural da humanidade são coisas, objetos, construções antigas, né? E que não podem ser em nenhum momento destruídas, porque são fatos da nossa história de muitos e muitos anos atrás, certo? Agora vamos aqui para a página 35, onde tem assim, Patrimônios Culturais da Humanidade no Brasil. Por quê, professora? Porque esses 2 que nós falamos aqui, um é na África e o outro é na Itália. Agora nós iremos falar aqui, no nosso país. E olha que interessante, vocês irão ver um patrimônio cultural aqui no nosso estado, em Sergipe. Isso mesmo, estão curiosos? Vamos lá? Olha, as fotos a seguir retratam alguns patrimônios materiais. Lembrem que materiais, localizados no Brasil.
De acordo com a Unesco, essas construções são consideradas patrimônios culturais da humanidade. Aí lembram que eu falei a vocês que agora nós iríamos falar aqui na nossa região, em Sergipe? Isso mesmo, olha. Aqui é a foto que retrata a Praça de São Francisco, no município de São Cristóvão, aqui em Sergipe. Essa foto foi tirada em 2015 e é aqui pertinho de Aracaju, no nosso estado. Interessante, né? Já essa outra aqui é uma foto que retrata casarões com azulejos na rua Portugal. É também no Brasil, não é mais em Sergipe, mas é em Brasil. No Brasil, né? Fica no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, e foi tirada em 2015. Essa daqui, olha. Estão vendo? Pronto. Aí ele pergunta, você conhece algum patrimônio cultural da humanidade, além dos exemplos mostrados nas fotos? Vocês já foram em São Cristóvão e além desse, vocês já viram outros, não só em São Cristóvão, como em outro lugar que vocês possam ter viajado. Vocês já viram? Se vocês já viram, vocês vão dizer que sim. Caso não tenham visto, irão colocar não. Ah, professora, eu vi. Qual? Onde? Certo? Vocês irão colocar no grupo também da escola de vocês. Aonde vocês viram e qual foi o patrimônio. Certo assim? Agora, vamos colocar aqui na página 36. Vamos lá? Prestaram atenção, que eu falei para vocês que escutassem bastante. Patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. É isso agora que nós iremos diferenciar um do outro, certo? Todos aqueles que nós vimos, o de São Cristóvão, o Coliseu, esse outro aqui que é o anfiteatro, vimos esse casarão aqui de azulejos, eles são patrimônio cultural material. Agora, na página 36, nós iremos falar sobre o imaterial, certo? Mas antes eu tenho aqui umas imagens que eu quero mostrar para vocês. Olhem que interessante. Visualizem bem essa imagem. Ela não é brasileira e foi tirada essa foto Oxford em 1810. Vocês estão vendo, né? Tudo direitinho. Agora, eu vou pegar a mesma foto e vou mostrar a vocês que essa foto foi tirada agora, recentemente, 2015, há 6 anos atrás. Olhem que interessante. A única coisa que vocês possam notar que mudou foi que as ruas estão pavimentadas. E antes não eram, mas todo o patrimônio cultural, material, permaneceu intacto. Então, isso daqui é um patrimônio cultural material, certo? E eu estou mostrando aqui para que vocês possam entender que uma foto que foi tirada em 1810 para uma que foi agora em 2015, e a diferença foi que criou algumas árvores e a rua que está pavimentada, certo? Agora vamos lá entender o que é patrimônio cultural imaterial, que tem aí na página 36. Então, antes de começar, eu vou explicar um pouco. Olha, hoje em dia, nós também consideramos que ofícios, saberes, festividades, tradições fazem parte do patrimônio cultural. Um exemplo é o ofício das baianas, que produzem artesanalmente aquele acarajé. Quem é que não gosta de um acarajé aí, hein? Eu amo. É uma comida típica, claro, da Bahia, né? Para diferenciar os bens culturais materiais daqueles que são materiais, os especialistas criaram o conceito que patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. O material é concreto e o imaterial não é um concreto. Como assim, professora? Mas o acarajé eu não pego? Mas eu estou falando no saber, na culinária.
entendeu? Numa tradição, numa cultura baiana. E além deles, tem os exemplos que eu posso citar. Além da culinária, tem festas populares, que são essas festas religiosas ou não. Tem a habilidade de determinadas culturas de produzir certos tipos de objetos. Tem a culinária de certas regiões, que é o que eu expliquei agora do acarajé. Os idiomas, as tradições que são manifestadas pelo povo. Isso daí é patrimônio cultural imaterial, certo? Para vocês entenderem melhor, vamos aqui para o livro, para a página 36. Vamos lá? Patrimônio cultural imaterial. Além dos bens culturais materiais, como construções e obras de artes, há também a herança cultural, que é chamado de patrimônio intangível ou imaterial. São exemplos desse tipo de patrimônio as tradições, o folclore, as festas, os conhecimentos e as práticas tradicionais, entre outros. Então, vocês entenderam que o imaterial é relacionado à tradição, ao folclore, entenderam? Às festas, aos conhecimentos, seja ele culinário ou em produção de alguns objetos. E o material são construções e obras de artes. Deu para diferenciar um do outro? Tenho certeza que sim. Aí, como ele me deu na página anterior exemplos de patrimônio cultural material, agora aqui ele está me mostrando, mostrando a nós, patrimônio cultural imaterial. Imaterial, certo? Então vejam. Veja a seguir alguns exemplos de patrimônios culturais imateriais do Brasil. Estão aqui o pessoal, dançando o frevo lá em Recife, onde diz assim: o frevo existe há mais de 100 anos. Sua classificação como patrimônio cultural é muito importante para que essa expressão cultural seja mantida. Aí está aqui dançarinos de frevo em Recife, Pernambuco. Essa foto foi tirada em 2016. Então, vocês estão percebendo que aqui eu estou falando sobre tradição, que é o quê? O frevo, que existe há mais de 100 anos. Então, aqui é um patrimônio cultural imaterial, certo? Aqui embaixo, a Feira de Caruaru surgiu há cerca de 200 anos. Olha quanto tempo, né? Em uma fazenda, ao longo do tempo, ela foi se tornando um importante ponto de trocas comerciais. Então, há mais de 200 anos, existe essa feira aqui. E é uma tradição, a Feira de Caruaru. Por isso, recebeu também o título de Patrimônio Cultural Imaterial. Essa foto foi tirada, em 2015, certo? Quando eu falei uma palavrinha para vocês lá em cima, quando eu disse patrimônio intangível ou imaterial, porque eu posso chamar esses tipos de patrimônio aqui ou intangível ou imaterial. Aí vocês podem perguntar, intangível, professora? Sim, eu vou dizer o que significa intangível para vocês. Que não pode ser tocado, que não pode ser percebido pelo tato. Por exemplo, a dança. A dança você pega, a dança você topa, você sente com as mãos? Não, você sente a emoção, mas você não pega a dança. A Feira de Caruaru, você pega a feira? Não, você vê, você usufrui. Mas você não pode topar com o tato uma feira, porque é algo que não pode ser percebido, só pode ser vivido, certo? Você percebe, não pode ser percebido pelo tato que eu quero falar, mas você vê, você vivencia aquilo. Mas não é de dizer, não, eu só posso perceber que tem a feira se eu topar. Não, você percebe só ao sentir, ao ver, mesmo que não precise topar pelo tato. Então, intangível, quando ele fala, significa isso, certo? Já que do outro lado tem assim,
por dentro do tema Patrimônio Natural da Humanidade. Vejam só, nós falamos sobre patrimônio cultural material, que são obras de artes, construções, antigas. Depois eu mostrei para vocês patrimônio cultural imaterial ou intangível. Agora, nós iremos falar sobre patrimônio cultural natural da humanidade. Vejam a diferença. Cultural material, imaterial e agora patrimônio natural. Certo? Vamos ver se vocês diferenciam esses tipos de patrimônio. Além dos patrimônios culturais da humanidade, a Unesco também tem uma classificação de locais considerados patrimônio mundial natural, por causa de sua importância para o meio ambiente. Assim, considera-se que eles precisam ser preservados para o bem-estar da humanidade. Há vários patrimônios naturais espalhados pelo mundo. No Brasil, atualmente há 7 locais dentro desta classificação. Então, ele quer dizer que aqui no Brasil nós temos 7 locais que se classificam como patrimônio natural da humanidade, aqui no nosso país, certo? O primeiro, Parque Nacional do Iguaçu. O segundo, Mata Atlântica, Reservas do Sudeste. Terceiro, Costa do Descobrimento, Reservas da Mata Atlântica. O quarto, Áreas de Proteção do Cerrado. Quinto, área de conservação do Pantanal. O sexto, Complexo de Conservação da Amazônia Central, Parque Nacional do Jaú. E o último, sétimo e último, Ilhas Atlânticas Brasileiras, Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Então, esses 7 são classificados como patrimônios naturais aqui no nosso país, aqui no Brasil, certo? Aí ele diz assim: professora, vocês podem me perguntar, por que patrimônio natural? Já está dizendo tudo, porque vem da natureza. Só um exemplo, observem essa foto aqui embaixo. Olha, vocês estão vendo essa imagem? Aqui é o Parque Nacional do Iguaçu. Apresenta cerca de 275 quedas de água e abriga grande diversidade de espécies, animais e vegetais. O parque está localizado entre Brasil e Argentina. Essa foto é lá do Parque do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná. Foi tirada em 2016. E o que é que vocês podem observar nessa foto? Que foi o homem que criou essas quedas d'água? Não, foi a natureza. Por isso que é um patrimônio natural da humanidade. Foi a natureza, ele é natural, ele não foi criado pelo homem. O homem criou esse passarela aqui para que a gente possa observar. Mas todas essas quedas d'água aqui, como ele diz que tem 275 quedas de água, não fomos nós, mas sim a natureza. Por isso que é um patrimônio natural. E todos esses outros 6, que não tem as imagens aqui, também são considerados patrimônios naturais, porque veio da natureza e não construída pelo homem, como o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Deu para diferenciar aí? Patrimônio natural vem de obras, que aqui no Brasil, obras não, paisagens, lugares, que sejam da natureza. Nós aqui no Brasil temos 7 locais que foram classificados como patrimônio natural. Já patrimônio imaterial são as tradições, as festas, os costumes. E o material, esse é o imaterial. E o material são as obras, as construções antigas. Então, muito fácil, tenho certeza que vocês não irão mais confundir
os tipos de patrimônio. E se alguém perguntar a vocês, eu vou ver o candomblé ou eu vou ver o frevo, aí vocês vão dizer, você vai participar do patrimônio cultural imaterial. Aí eu fui ali em São Cristóvão, visitei a igreja, né? Ela é tombada. Sim, ela é tombada como patrimônio cultural material, certo? E aí, vamos supor que vocês viajem e cheguem aí a ilhas do Atlântico brasileiro, por exemplo, Fernando de Noronha. Você conheceu um patrimônio natural que é classificado aqui no Brasil, certo? Aí eles fazem aqui uma pergunta para nós, aqui no livro. Você conhece ou gostaria de conhecer algum dos patrimônios citados? Se sim, qual? Já pensou se vocês tivessem a oportunidade de conhecer alguns desses patrimônios aqui? Qual você iria? Hein? Por quê você iria? O qual deles? Então, se você tivesse, você iria colocar sim. Se você já foi, ótimo, vocês irão colocar já fui e o qual vocês já foram. Se caso nunca foram, mas tem curiosidade, vontade, vocês irão colocar que sim. E qual seria o que vocês gostariam de ir desses sets aqui, certo? E embaixo na letra B ele diz assim, você concorda que esses locais sejam considerados patrimônios naturais da humanidade? Vocês concordam? Eu acabei de explicar na estante. Sim ou não? Isso mesmo. Sim. Por quê? Vocês vão dizer, curiosa, né? Por que vocês consideram que eles são patrimônios naturais da humanidade? Isso porque eles são espalhados, né, no Brasil e são naturais. Por isso que eles são considerados patrimônio natural. Aí ele diz, converse com os colegas e depois façam coletivamente uma lista com as principais justificativas apontadas. Aqui eu dei uma, mas vocês podem terem várias. Então, o que é que vocês irão fazer? Irão no grupo da escola, no grupo da sala de vocês, e irão apontar outras justificativas. O porquê que vocês consideram esse patrimônio aqui natural? Eu posso ter minha opinião, o colega pode ter a dele, e aí nós vamos coletivamente debater as nossas justificativas. Não é isso? E enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Então, meus amores, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido sobre patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial e patrimônio natural, certo? Então, um beijão e até a próxima aula.